que é que tem vocês avaliam para decidir quando o paciente ele isso. é um candidato? Isso. Então, assim, primeiro de tudo, ter essa flutuação. E aí, a gente faz um teste do Prolopa, né? Que aí, no caso, tira a medicação, tem que ter uma boa resposta, né? O Prolopa. A gente tira a medicação, faz alguns testes, depois dá a medicação, e daí faz esses testes novamente, e tem que ter uma melhora maior que 35%. Quem tem cinesia é batata, vai ter resposta boa, tá? Porque geralmente quem tem cinesia tem uma super resposta ali ao levodopa e no final das contas isso é muito bom, né? A gente tem uma resposta excelente ali à estimulação cerebral profunda. Mas a gente tem que descartar alguns problemas e é por isso que não é todo mundo que vai para indicação. Por Como exemplo, alteração cognitiva, importante. Então, por exemplo, quem está com muita alteração de memória, isso é algo que acaba contraindicando por ou quê? porque a gente pode ter, acaba sendo uma cirurgia, é uma cirurgia ali invasiva, e a gente pode ter nesses pacientes com alteração. Primeiro que pode ser que não seja doença de Parkinson, e aí por isso que é interessante a gente avaliar e ter um time multidisciplinar. Existem tipos de parkinsonismo que aí tem alteração cognitiva bem importante, e aí, nesses casos, não tem indicação, inclusive pode, enfim, ter alterações aí de pior, inclusive, depois da cirurgia, mas mais a questão da cognição, enfim, aí acaba sendo esse corte por conta disso, e existem formas de a gente tentar melhorar isso, né, com uma terapia cognitiva, e a gente tem um teste neuropsicológico também para avaliar isso. Pode ser necessário também fazer só unilateral, né? Ou fazer estagiado, fazer de um lado e depois fazer do outro, para somar com relação a esse cuidado. Mas o fato é que é uma cirurgia e a gente não quer fazer com que quem está se submetendo a essa cirurgia corra mais riscos do que o benefício que vai trazer. Então é isso que a gente tem que pesar ali, tá? No final das contas, os estudos acabam mostrando que quem tem muita alteração cognitiva, o risco é maior que o benefício, entendeu? Acaba sendo Entendi. isso, assim, quando a gente pesa. Outra questão é muita alteração psiquiátrica com relação, por exemplo, a psicose, se tá vendo coisas assim, enfim, vendo paredes, vendo coisas na parede, vendo vultos, Alucinações. alucinando, ouvindo vozes, sabe assim? Então, isso é algo que é uma red flag que a gente chama, né? Ali é Fator de risco. bastante, é um fator de risco, que o risco seria maior que o benefício, entendeu? Então, é isso que a gente tem que Sim. pesar. E se tem outras questões muito graves, assim, uma depressão muito profunda, muito intensa, grave ali, se tem uma até ansiedade, mas acho principalmente a depressão muito intensa, isso é algo que a gente tem que geralmente não acaba sendo contraindicação, mas a gente tem que tratar isso antes. Às vezes espera uns 6 meses, acompanha direitinho para ver se melhora, para daí o risco realmente superar o benefício do procedimento que vai ter ali com o procedimento. E, claro, muitas alterações, marcha muito importante, por exemplo, quem está ali cadeirante ou já não conseguindo levantar, andar, aí também não teria mais indicação. E é por isso que é importante a gente ter essa conversa, porque existe um prazo, digamos assim, e a gente quer, claro, sempre deixar todo mundo, né, possível, disposto e conseguindo fazer exercício físico. Digamos que essa é a nossa meta, né? Que todo mundo se inspire no André, continue fazendo aí exercício por muitos anos. E muitas vezes, para conseguir isso, a gente precisa da força ali do DBS. Eu até falo assim, na verdade, isso é o próprio Dr. Michael Okan, né? Que é um grande nome aí na neurologia no mundo. Ele fala: a gente tem um tripé para tratar a doença de Parkinson: medicação, exercício físico, né? Somar ali com a fisioterapia e o DBS. Se a gente tira um deles, aí Manco. fica manco, entendeu? A gente pode não fazer nada? Pode, mas aí a doença vai progredir mais rápido. E a gente tem chance de, em 10 anos, 15 anos, acontecer isso. Da questão de ficar mais. Ficar com problema de marcha, muita queda, ter a questão de ficar mais acamado. Então a gente quer evitar que isso aconteça o máximo possível.
E aí, por isso que esse tripé é muito importante. Todos Mas são muito importantes. mas você, Tem muito paciente que chega pra mim e fala, não, eu achava que só tinha que fazer o DBS quando eu já estivesse em cima de uma cama e não pudesse mais me eu levantar. ouvi disso, as pessoas, algumas pessoas falam pra mim, por que que você faz DBS? Só pra quando o cara tá todo caído já. Eu falo, não, eu quero viver bem Exato, agora, eu não quero viver bem. Depois já acabou, já exatamente. passou, né? A vida já foi. Perdeu. E aí a gente nem pode mais. É contraindicação fazer. A gente tem que ter uma boa performance, né? E tem que estar tudo funcionando bem para a gente poder indicar. Depois aí perdeu. E aí, nossa, isso me parte o coração na hora que chega um paciente que eu não posso mais indicar. E que poderia ter indicado há 2 anos ou há 3 anos, entendeu? E não só meu, mas de todo o time, a gente fica muito triste com isso. E infelizmente, e às vezes assim, são pessoas que até leem, mas que têm essa ideia que não, é só a última coisa do mundo que vai ser tentada. E não, é como eu falei, é um tripé. Então a gente tem que somar tudo isso. É claro que a gente tem outras questões aí associadas, infelizmente no SUS é algo que é um pouco mais restrito, mas a gente, mesmo dentro da população, que são 25% da população brasileira, que tem o convênio, né, e é algo que é coberto pelo convênio, a gente ainda Faz parte tem do rol da ANS, né? faz parte do rol da MS, todo mundo, hoje mesmo tinha um paciente perguntando, né? Ele não tem convênio, ele está querendo fazer tudo. E aí ele falou, qual convênio que cobra? Todos. Todos têm que cobrir. Sim, Se o convênio existe, ele tem que cobrir esse procedimento, entendeu? Então, isso é algo que é importante que as pessoas tenham ciência, né, dessa possibilidade possibilidade. e tenham informação, que essa é uma arma muito importante no tratamento.